Ei, amigo, senta lá. É, que eu tenho uma vez. Senta lá. Foi o segredo. Ok. Esses dados aqui, viu, Mauro? Esses dados aqui que a gente tem de nasceram no 15 de janeiro de 1923, né? É, Nós vamos colocar tudo em off, né? Isso aqui não precisa perguntar, né? Pode jogar em caracteres depois. Mas é bom deixar registrado, né? Mesmo assim, acho que é bom. Eu acho importante que depois a gente faça umas imagens do próprio da instituição, né? me dá aquela capanga. 3, 2, gravando. Seu Severo, em que ano o senhor chegou no estado do Amapá, no antigo território do Amapá? Em 1943, no dia 15 de janeiro. E como é que era o Amapá naquela época? Era uma pequena cidade, com as pessoas pacatas, muito amigas entre si. Devia ter cerca de 2.000 habitantes. Tá. Você pode sempre olhar lá para cá, tá? Você fica olhando quando responde, você sempre olhando em direção à câmera. Perfeito. Vamos fazer de novo então, vamos rodar de novo. Pode continuar. Ok. Se tu ficasse daqui era melhor pra verificar. Olha, se ele ficar... Então toma, vamos de novo. Gravando. Seu Severo, em que ano o senhor chegou no Amapá? Em 1943, no dia 15 de janeiro. O Amapá, como é que era naquela época? Uma cidade pequena, muito ordeira e muita gente amiga. Nessa ordem, Dá cerca de 2.000 habitantes, né? nessa questão da ordeira, o Amapá, ele tinha um governo assim muito rígido nessa Não, época? ainda tinha um prefeito, mas ainda não tinha governo. E o prefeito, quem era na época? Minha mulher vai ajudar. Elés Levi, né? Major Elés Levi. O senhor veio com um objetivo, foi com um objetivo para o Amapá, né? Foi. Nós nos antecipamos à criação do território. O Amapá foi criado e o meu pai, que tinha uma visão comercial grande, achou que o Amapá ia ter um desenvolvimento bom e que iria precisar do nosso serviço. Foi o pensamento nosso, né? Daí eu cheguei lá na canoa Lealdade, cheia de mercadorias, e implantamos um comércio. Este comércio foi numa casa pequena, de madeira, que era de um cidadão que era mais conhecido como Mamãe Antão. Você se lembra do capital que vocês empregaram para Sim. iniciar? Se você quer me rascar, é melhor deixar isso por menos, viu? A diferença do dinheiro é tão grande, porque antigamente tinha 1.000 réis, tinha vintém, né? Naquele tempo que eu cheguei lá não tinha mais vintém. Mas era um dinheiro que eu hoje desconheço, sabe? Você se identifica muito com o transporte. E como é que foi o início do seu comércio em termos de transporte? Bem, comércio de transporte. Depois que meu pai morreu, eu passei a ser o pai dos meus irmãos. E passei a trabalhar muito mais do que eu trabalhava. E o meu pai havia comprado um caminhãozinho velho, o nome dele era Chora, que foi para Macapá e lá não deram conta, não souberam consertar o caminhão. E como eu conhecia de mecânica, consertei o caminhão e ele passou a prestar serviço no Amapá. Por que ela chora, o nome do caminhão? Porque ele chorava, mas não mamava naquela subida do Alcolumbre. Ele chorava? Com peso, ele com peso, ele tinha que meter uma marcha de força. E a marcha de força, a engrenagem faz aquele barulho sempre. Tinha outro, era um ônibus? Nós tivemos um ônibus que se chamava Caixa de Cebola. Esse ônibus, ele era um pouco parecido com a caixa mesmo, viu? E foi o que eu apelidei dele. Não tinha cebola na cidade, faltando cebola, e ele disse, bom, vocês pensam que não tem, pode não ter a cebola, mas tem a caixa de cebola, que era o nosso ônibus, né? Ele fazia que trecho? Ele fazia uma Macapá, circular. né? Ele fazia uma circular. Só Macapá? Inicialmente. Fazia uma circular em Macapá, andando
de meia em meia hora ele chegava no ponto de saída, né? Com uma pontualidade muito acentuada, sabe? Ele fez também, chegou a fazer o percurso até Santana? É. Outras cidades? Fez. Nós fomos pioneiros em transporte para o Amapá, tanto de ônibus. O primeiro ônibus que viajou para o Amapá foi esse Caixa de Cebola. Esta foto nós temos, mas eu não tenho aqui, nem sei onde está. Ele viajou para o município de Amapá. Do Amapá, fazia linha para o Amapá. A gente levava mais ou menos uma semana para ir e voltar. No Caixa de Cebola, cabia quantas pessoas? 32 pessoas. E o Internacional? A Internacional era um caminhão que nós compramos. Esse nós compramos novo, né? E como eu sou cearense, eu me lembrei do pau de arara, né? Inventei para o Amapá um pau de arara que foi um pau de arara um pouco mais moderno do que aquele que tinha no Ceará. E fazia linha para Santana e também para o Matapi, servindo ao governo na colônia do Matapi. O senhor prestou assim, um grande serviço para o interior do Amapá, também na questão da construção e postos na hidroelétrica do Paredão. Como é que foi esse trabalho? Bom, eu não considero assim um grande serviço, mas posso dizer que eu fiz com um grande interesse de prestar um bom serviço no transporte de equipamentos, cimento e outras coisas mais para a Cachoeira do Paredão, para a hidrelétrica, né? E isso eu tive também o trabalho do meu irmão, que o meu irmão Dedé, ele é muito esforçado, muito competente e muito trabalhador mesmo. E tivemos bastante sucesso, sabe? No sentido de trabalho, do dinheiro nem tanto. E você também adquiriu um posto de gasolina na época. É verdade. Não era bem um posto, era um postinho de gasolina. Era um negócio bonitinho, começado, mas sem ser concluído. E o Álvaro Vasques, que para mim foi um grande homem no Amapá, e que eu trabalhei para ele com o nosso caminhão, e como ele quis vender o posto de gasolina dele, ele me escolheu para vender, porque já trabalhava com ele. Ele me entendia muito bem, nós éramos bastante honestos um com o outro. Ele me deu a preferência e eu comprei e consegui pagar. Depois eu fiz o posto mais moderno da região, inclusive comparando com Belém, que serviu até de exemplo, e eles começaram a fazer postos de gasolina assim mais moderno, assim, baseado no nosso. Nós tivemos a visita até do vice-presidente da Texaco, pelo modelo que naquele tempo era realmente moderno, né? Depois fizemos um outro posto em Santana. Esses postos eles já faziam parte da empresa Francisco Severo de Souza? Fazia. Não é porque eu quisesse ser tão egoísta, botar o meu nome, Francisco Severo de Souza, numa firma. Mas como era um nome que as pessoas até gostavam de pronunciar, não, era um nome desconhecido, Francisco Severo de Souza. Depois que eu botei o meu nome em baila, né? A baila é que passou a ter esse destaque, Francisco Severo de Souza, a firma Francisco Severo de Souza, que nós passamos a ter o posto, depois a concessão da Volkswagen. General Motors também? A General Motors já foi depois que, com empenho muito grande, eu consegui fazer a Sevel. E para fazer a Sevel, eu tive que ser moderno, né? Vendi tudo que tinha pelo preço que deu para conseguir fazer a Sevel. E nós fizemos, e hoje, graças a Deus, através dos nossos filhos, está prestando um serviço ao Amapá. Eu espero que vocês gostem. Se não gostarem, podem criticar para eles melhorarem. Bom, houve uma grande expansão, né? Todos puderam ver que veio também a Tocantins Veículos, em Marabá, Castaneira também em Marabá, Atalaia em Belém. E fale das outras empresas que você conseguiu criar. Como o Amapá não dava para que eu pudesse desenvolver com a minha família, que era grande, né? 11 filhos.
Então eu tive que procurar desenvolver para outros lados, né? Então, aqui em Belém nós ganhamos a concessão da General Motors, que foi a Guajará Veículos. Mas como os nossos sócios eram pessoas que não dava para misturar com a gente em função do caráter, essas coisas todas, nós preferimos deixar, eu e o Américo. A sociedade, saímos. Foi quando eu procurei construir a Tocantins Veículos em Marabá. Depois a Castanheira em Marabá também. Uma é Chevrolet e a outra é Ford. De Marabá, nós voltamos para cá, para Belém, e construímos a Atalaia Veículos. Depois, noutra crise, mais outra crise, a gente construiu a Amazônia Veículos. Com mais outra crise, aí nós construímos aqui a Severalta, onde nós estamos tendo o prazer de estar juntos. Como é que o senhor conseguia enfrentar essas crises e criar as empresas? Olha, eu entendo como crise momentos difíceis para a nação, para o povo brasileiro. E toda vez que está difícil, é bem melhor que a gente trabalhe mais e aproveite melhor tudo a respeito da sua inteligência e dinamismo. E se for chorar, não resolve nada, né? Então nós trabalhamos muito mais. Por isso é que eu tenho o exemplo que nós estamos fazendo agora em mais uma crise que eu mostrei para vocês, a Amazônia Veículos, que em São Luís é a empresa mais moderna no sentido de comercialização de veículos. Teve outros pioneiros que eu acredito que foram seus colegas, por exemplo, Abdala, Vasquez. Você poderia falar um pouco sobre... Esses pioneiros, eles são pioneiros depois da fase inicial, né? Já foi bastante depois. Porque eles já chegaram 45 para depois, né? E eu cheguei em 43. Então, pioneiros aqui, uma, porque já era de Macapá. O meu sogro, que era uma pessoa maravilhosa, sabe, no Amapá, compadre Jaci, a comadre também, eram pessoas de destaque pelo o valor, pelo caráter que tinha, todos eles. E se eu for falar de todos os pioneiros, né, vocês, seria muita gente mesmo. Nessa época vocês já se reuniam para conversar sobre as questões do comércio amapaense? Não. Eu não reunia porque, como eu passei a ser pai dos meus irmãos, o meu tempo era muito curto e esse tempo todo eu dedicava a umas 12, 14, 16 horas, até 24 horas por dia de trabalho. E sobre a família? O que o senhor teria a dizer para a gente? Família. Bom, minha família foi constituída em duas fases. Primeiro, matrimônio, que foi com uma pessoa que eu me identifiquei muito. Foi quase que a primeira namorada, né? E eu tive 9 filhos com ela. E a segunda foi aqui, olha para mim, isso, Anaíde, que para mim foi uma pessoa, como é que a gente pode dizer, maravilhosa, formidável. É uma companheira para todas as horas, calada, ela muito caladinha, mas eu falo mais que ela, né? Ela não precisa. Não dá tempo, né? Mas me ajudou a criar 9 filhos. Menor tinha o quê? 1 ano mais ou menos? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E o mais velho era Araci, que tinha 16 anos. Então nós criamos essa turma toda dentro de uma harmonia e que eu não digo que a gente era feliz, mas nós tivemos muitos momentos felizes. E os momentos que, assim, de aperto, essas coisas todas, a gente não resiste, que não adianta, né? Não é uma boa recordação. Mas sempre, na família, fomos bem harmoniosos, né? Muitos amigos sempre. E continuamos do mesmo jeito.
Agora vamos fazer uma pergunta para ela, né? Foi difícil criar esses 9 filhos? Não, eles foram bastante compreensivos, principalmente os homens, né? O senhor tem novos projetos, Sr. Severo? Sim. Eu estou concluindo um agora, aproveitando essa fase difícil que se atravessa, né? Esse projeto que eu mostrei, que eu estou adorando, viu? E eu nunca tinha descoberto que a cor amarelinha, né? Não é? Eu nunca tinha descoberto que o amarelo era bonito. Mas pelo menos como sou eu que estou fazendo, né? Estou achando que está lindo. Você quer fazer alguma colocação? Sobre. Eu vou perguntar para ele, eu conheço o Severo há muito tempo, né? Fui criança lá da Sem dúvida. E é uma família que eu gosto muito, tenho. Fui professora de quase todos os filhos dele. Mas eu sempre ouvia falar assim, o seu Assis, o seu Severo, né? Eu queria saber assim, quem era o seu Assis, quem era o seu Severo? Como é que isso aconteceu? Isso é muito fácil. Não é que eu tivesse sido bandido porque troquei o nome, não, viu? Mas o meu pai, ele era cearense, tinha muito pouco recurso. E quando chegou aqui em Belém, a minha mãe morreu e o meu pai conseguiu, trocando o meu nome, ou seja, modificando, tirando o Assis, mudou a minha idade e me colocou no Instituto Lao Sudré. Um colégio maravilhoso que até hoje eu tenho grandes saudades. Muita disciplina, bons professores, parte profissional também. E isso me deu a base principal para que eu pudesse ajudar minha família em tudo aquilo que eles estão conseguindo gozar hoje de bom. Descobriu? Antigamente era Francisco Assis, né? Então o papai tirou o Assis e mudou a idade. Eu faltava assim uns 3 meses, pouca coisa para que eu completasse a idade para entrar no colégio. Então meu pai foi um herói, porque era muito difícil entrar no Instituto Lao Sudré. Era um colégio do governo, tinham 300 alunos e muita disciplina, assim, era um negócio assim que não dá nem para contar, sabe? Já sabe agora como é o Assis? Colégio de elite, né? Apesar dele ser um colégio Pobre. Mas ele era um colégio de elite. Exato, Era o que mostrava a educação, né? A qualidade do ensino, como era a educação. Ele era um exemplo, realmente, né? Tive Disciplina e estudou tudo. lá. Teve um irmão que estudou lá? Foi. Muitos anos depois, né? O Antônio. Deve ser da idade do filho. Mas ele também gostou, né? Ele aprendeu a comer bem e a se comportar lá. Né? Porque uma brincadeira, né? Era bem É assim. Vamos fazer um break? Dar uma avaliada? Sim. Né? Pra gente poder... Se você se lembrar assim, de algum. Sabe? Eu tenho a satisfação de dizer que o meu pai era um homem muito criativo. No Ceará, ele era como se fosse uma reserva moral na nossa região. Embora fosse um homem muito novo ainda. E daí eu fui, pelo menos, tendo alguma influência do convívio que nós tivemos, né? Eu achava que ele era honesto, era uma pessoa simples e agradável e se dava com todo mundo, com a pessoa mais pobre, a mais rica, as autoridades e tudo. Eu acho que em 1945, o meu pai tinha projetado um supermercado, só que eu não sabia que aquilo era supermercado, sabe? E tem a Assembleia de Deus de Macapá, não tem? Em frente à Assembleia de Deus tinha uma área razoavelmente grande e tinha um projeto para fazer uma espécie de supermercado. Quando a pessoa fosse lá já tinha o arroz embrulhado, o feijão embrulhado, o milho, etc., né? Mas embrulhado à mão, porque naquele dia não tinha outro recurso. Só que como nós tínhamos muita credibilidade devido ao nosso procedimento, é que ele achou que ia dar certo. Tudo pesado, estava lá, a pessoa queria, tirava e tal.
E o produto tinha lá na saca, aberta a saca com o produto, que a pessoa podia ver o produto que estava comprando. Então, eu acho que aquele seria o supermercado hoje. Então, ele era muito criativo. Então, eu não estou investindo. Ela disse que eu estava investindo. Eu diria assim, eu não estou investindo, estou transformando. A crise em coisas agradáveis, sabe? Então, por exemplo, nós tínhamos um estoque de peças. Esse estoque de peças tinham bastante peças, mas não são as peças que nós queremos agora. Nós queremos agora peças Fiat. A Fiat está desenvolvendo bastante, sabe? Está caprichando, e de formas que eu sempre procuro me encaminhar para esses lugares onde há um progresso, desenvolvimento, sabe? Capricho profissional. Então, foi uma transformação que eu fiz. Eu transformei uns pequenos bens que nós tínhamos em Macapá, na Sevel. Vendi com prejuízo de uma coisa e depois, quando não estava tão apertado, vendi a outra com um pouco de mais lucro, né? Então, eu fui transformando. Então, acho que eu sou um transformista, não é isso? Transformo uns bens em outros na proporção da necessidade e do nosso empenho. Então, eu tenho a minha mulher que realmente me ajuda de verdade, ela é diretora comercial, minha companheira, bem ali do lado, não deixa nem eu fazer besteira, viu? Né, querida? Não deixa, não? Não. E ela é responsável em grande parte por isso. Mas os meus filhos também. E os amigos, né? Eu acho lindo as coisas que acontecem comigo e os meus amigos. Vocês devem ter sentido a satisfação que eu fui receber vocês lá. Gente do Amapá. A minha origem é cearense, mas eu não posso dizer que eu não sou amapaense. Que na realidade eu acho que eu sou também amapaense. A minha identidade é 1154 AP, da Divisão de Segurança e Guarda. Então, sou 1100, não é brincadeira, é verdade isso. É incrível, né? Eu acho assim, o senhor muito conservado. E sempre admirei assim, o senhor sempre andou muito arrumado, né? Passava do trabalho, né? Com os meninos todos atrás, assim, mas sempre assim numa linha. Agora eu estou nem encontrar o senhor já faz tempo, o senhor está jovem, né? Até o Vida disse, olha, meu irmão, o que o senhor atribui isso aí? Eu atribuo uma coisa. É porque todos nós, quando precisamos de corrigir qualquer coisinha na gente, a gente não deixa por menos. Você botou o óculos e está me enxergando desse jeito. Acho que você é amiga da gente de muito tempo e enxerga dessa forma, viu? Eu me lembro dela quando era pequenininha. Você se lembra bem? Eu sou fisionomista. Né? Eu sou fisionomista. E a política? O senhor tem acompanhado a política aqui no Amapá, ultimamente? A política no Amapá. Nós temos acompanhado de certa forma. Eu não gosto muito de política, porque a política, muitas vezes, quando é mal feita, ela não é política, é fofoca. E eu não gosto desse tipo. Eu gosto mais das coisas esclarecidas, trabalhadas dentro de uma verdade mais clara, né? E a política existe muito jogo de cintura. E eu não sei pegar na cintura onde tem muito jogo. Não consigo mesmo, escapole. Então, eu me livro de política. Agora, eu vejo a política do Brasil hoje, por exemplo, uma política que eu acredito que o Collor tem muito boa intenção. E ele até é muito trabalhador, pelo que apresenta. Mas eu não acho que ele é muito harmonioso. Ele é muito ditador. Ele pensa que ele sozinho faz tudo. A intenção dele até vale, mas a gente não pode viver só de intenção. Eu acho que se ele tivesse uma harmonia, o governo é uma força, os empresários é outra força, os políticos outras forças, tem tantas forças que podiam trabalhar em conjunto, mas ele hostiliza, ele não estimula. As pessoas, para crescerem, para fazerem as coisas, precisam que sejam estimulados.
Vocês já verificaram quando se está jogando futebol, que se não tem as pessoas aplaudindo a gente fica bola murcha no campo. Mas se tiver mulher, especialmente mulher batendo palma, que a mulher solta mais. Os homens às vezes pincha muito, né? Além do futebol, você também jogou, participou de campeonatos no Amapá? No Amapá, sim. No Lauro Sudã eu era infanto, né? Infanto juvenil. Lá nós éramos campeões num clube que chamava Veneza, né? No Amapá, quando eu cheguei, eu fui para o Panaí. O Panaí teve um reforço a mais, que fui eu, por incrível que pareça, mas poderia ter sido outro. E o Panaí passou a ser bonzinho, sempre ganhava do Macapá. 1-0, 2-1, 3-2, era duro o jogo, mas sempre a gente ganhava. E quando o papai morreu, no 7º dia, tinha um jogo de Macapá e Panaí. E eu estava sentido, né, com a morte do meu pai, eu tinha me comprometido. Eu cheguei lá no campo, eu contei 11 jogadores, eu achei que o técnico tinha ido lá comigo, e por que eu ia chegar a ser reserva, se eu nunca tinha sido reserva de coisa nenhuma, né? Aí eu voltei. Nessa hora que eu estou voltando, aí me disseram assim, Assis, você não era para ser barrado. Eu não tinha sido barrado. Foi eu que cheguei, estava com a morte do meu pai, muito sensível, né? Voltei e naquela hora virei casaca, sabe? E olha, virei com uma força tremenda. Desde ali a gente começou a ganhar, sabe? Daí é que o Panaí virou casaca assim. Passou a ser o Macapá. Com um ano depois eu passei para o Macapá. E nós passamos a ser campeão durante 2, 3 anos consecutivos. Era um jogo gostoso, bonito, na praça, né? Aquela praça ficava em volta cheia de graça, ninguém pagava, né? Qual era a praça? Da Matriz. Praça da Matriz. Frente à igreja, né? Em frente. Da Conceição? Não, da Matriz. Não, ali, perto, na Matriz mesmo. Hoje é o Teatrão, né? Não, do outro lado. Da Veiga Cabral. Hoje é a Veiga Cabral, então. Lá tinha o botequim de João Assis, né? O primeiro picolé, né? Primeiro picolé. Já tinha gosto de água de ferrugem. Quando... mas era assim mesmo. Tomava o picolé dava Água de ferro. Jogava com o senhor assim que ainda está lá por Macapá. Lá por Macapá, deixa eu ver se eu tenho alguma pessoa aí. A Mujaci está em Macapá? Jogamos juntos. Bom, eu ouvi dizer que o Louro morreu. José Jansen. Louro, o pai do Lauremir. Uhum. Bom, aqui eu acho que não tem ninguém. Denticão, tá aí? Denticão. Não tá aí? Não, mas o Dente de Cão, ele não foi. Já foi da outra geração. Já foi dessa geração aqui. Sabe? Não sei, acho que ele não está aqui não, né? Não. Não. Boró. Boró, sim. Ele está lá? Tá. Jogou. Boró, deixa eu ver. O Walter Neto está em Macapá? Tá. Walter Neto. Me empresta essa bolsa aí que eu quero. Isso é gostoso a gente se lembrar dos amigos da velha guarda, né? Velha guarda. O senhor está na nova guarda ainda. Lá está o óculos.